Por milhares de anos, as grandes pirâmides do Egito se ergueram silenciosas sobre as areias do deserto, imensas, imutáveis, desafiando o tempo. Elas eram tudo o que restava de uma civilização antiga que dominou o Vale do Nilo por mais de 3 milênios. Uma civilização envolta em mistério. Durante séculos, ninguém sabia ao certo como essas estruturas haviam sido construídas. O Antigo Egito parecia um mundo perdido. Tudo começou a mudar em 1799, quando, durante a campanha de Napoleão no Egito, um soldado francês encontrou uma pedra incomum perto do delta do Nilo. Nela havia 3 tipos diferentes de escrita. A pedra de Roseta permitiu decifrar os hieróglifos e abrir as portas de uma história esquecida. Mas, para entender o Egito antigo, é preciso voltar muito além das pirâmides. Egito é um presente do Nilo. Essa frase, escrita por Heródoto, resume o início de tudo. O Egito era cercado por desertos hostis. Sem o Nilo, a vida ali seria impossível. Todos os anos, o rio transbordava, espalhando um lodo fértil pelas margens. Quando as águas baixavam, o solo estava pronto para o cultivo. Esse ciclo previsível permitiu o surgimento de uma agricultura estável. Enquanto outras regiões enfrentavam fome e escassez, o Vale do Nilo prosperava. Ali surgiram algumas das primeiras comunidades agrícolas da humanidade. Muito antes das pirâmides, o Egito era habitado por caçadores e coletores. Eles produziam ferramentas de pedra, cerâmica e ossos. Com o tempo, aprenderam a plantar trigo, cevada e linho. Domesticaram bois, cabras e ovelhas. Construíram cabanas de barro e palha. Pequenas aldeias se formaram ao longo do rio. Essas aldeias cresceram, trocaram excedentes e criaram lideranças locais. Sem perceber, estavam lançando as bases de uma civilização. Com o passar dos séculos, o território se dividiu em 2 reinos distintos. Ao norte, o Baixo Egito, marcado pelo delta do Nilo e sua proximidade com o Mediterrâneo. Ao sul, o Alto Egito, uma longa faixa fértil cercada por desertos e montanhas. Cada reino tinha seus próprios símbolos, tradições e governantes, e ambos disputavam poder e recursos. Por volta de 3000 a.C., um rei do sul conquistou o norte. Seu nome era Narmer. Ele unificou o Alto e o Baixo Egito sob uma única autoridade. Para simbolizar essa união, passou a usar a coroa dupla. Assim, nascia o Estado egípcio. No Egito antigo, o governante não era apenas um rei, ele era um deus vivo. O faraó era responsável por manter a Ma'at, a ordem cósmica que sustentava o universo. Se o faraó governasse mal, o caos se espalharia pelo mundo. Com a unificação, surgiram as dinastias, a escrita hieroglífica, as leis e a administração centralizada. A história do Egito passou a ser registrada em pedra, papiro e templos. Para os egípcios, a morte não representava o fim da existência. Era apenas uma transição. Eles acreditavam que a alma precisava de um corpo preservado para viver no além. Assim, surgiu a mumificação. Os mortos eram enterrados com alimentos, objetos pessoais, joias e textos sagrados, tudo o que seria necessário na outra vida. Quanto mais poderoso o indivíduo, mais elaborada era sua tumba. Durante o Antigo Reino, o Egito alcançou seu primeiro grande auge. Foi nesse período que surgiram as pirâmides. Blocos de pedra com várias toneladas foram transportados e posicionados com precisão impressionante. Sem máquinas modernas, sem tecnologia industrial, a Grande Pirâmide de Gizé permaneceu como a estrutura mais alta construída pelo ser humano por quase 4.000 anos. Até hoje, sua construção desperta debates e mistérios. Com o tempo, o poder central enfraqueceu. Governadores regionais ganharam autonomia. O Egito entrou em períodos de instabilidade. Mesmo assim, a civilização se reinventou. No Médio e no Novo Reino, o Egito voltou a se expandir, conquistou territórios, acumulou riquezas e ergueu templos monumentais. Faraós como Hatshepsut, Akhenaton e Ramsés II marcaram esse período com reformas religiosas, grandes obras e campanhas militares. Mas o equilíbrio era frágil. Com o passar dos séculos, o Egito foi enfraquecido por conflitos internos e invasões estrangeiras. Assírios, persas, gregos e romanos dominaram a região. Em 30 a.C., com a morte de Cleópatra, o Egito deixou de existir como um reino independente. Tornou-se uma província romana. Os templos foram abandonados, os hieróglifos esquecidos, os deuses silenciados, mas não destruídos. Milhares de anos depois, o Egito antigo continua vivo, em suas pirâmides, em seus templos, em seus mitos. Uma civilização que desafiou o tempo e nunca deixou de fascinar a humanidade.